Muito boa noite. Eu recebo nessa noite a doutora Lúcia Helena Chini, ginecologista. Muito boa noite. Boa noite, Dalcides. Obrigada pelo convite mais uma vez. E é sempre bom a gente trazer temas que, na verdade, nos ajudam a pensar, a refletir sobre a questão de saúde no nosso país. Saúde que nem sempre é levada a sério, saúde que muitas vezes passa por tantos constrangimentos, porque a gente vê aquelas filas enormes, mas o que mais nos preocupa aqui na Rede Vida é a questão da falta de informação. O quanto falta de informação no nosso país. Por isso que hoje a temática que a gente vai discutir, que a gente vai conversar, é a respeito do HPV. E o HPV, que é uma doença que todo mundo assim, conhece, ou tem assim, alguma informação, mas nessa noite a gente quer esclarecer com mais profundidade, nessa noite a gente quer esclarecer as dúvidas que os telespectadores têm. Por isso que eu convido você a participar com a gente, a enviar sua pergunta, www.redevida.com.br/Tribuna Independente. Você acessa, você participa, você tira as suas dúvidas. E dessa forma, nessa noite, a gente recebe a doutora Lúcia Helena Chini, ginecologista, e a partir de agora, então, tudo preparado para podermos a nossa entrevista, dar continuidade a ela agora que o microfone está funcionando. Doutora, quando a gente fala em contrair a infecção por HPV, para quem está em casa, já ouviu falar, mas não sabe em detalhes, o que significa isso? Dalcides, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e colocar que a importância desse assunto contorna um pouco a iniciativa do governo também esse ano, que esse ano de 2014 iniciou a vacina contra o HPV, né? E a partir de agora passa oficialmente a fazer parte da vacinação obrigatória, mesmo no sistema público de saúde. Porque o HPV vem crescendo de maneira vertiginosa na população, sobretudo na população jovem e nos adolescentes. O HPV, por exemplo, a gente tem alguns sintomas, alguns sinais. Pois, na maioria dos casos, né, acredita-se que 80% dos infectados, dos jovens ou não infectados, não apresentam sintoma, mas são portadores. E daí vem a grande preocupação do governo, porque o HPV pode não ser inofensivo, pode ser o que nós denominamos de oncogênico, ou seja, causador de câncer. Apesar de ser uma minoria, o causador de câncer. Então não é porque tem HPV que necessariamente eu vou ter câncer? Não, isso realmente é muito interessante esclarecer, né? Porque nós temos, o que seria então, HPV é o papiloma vírus humano, né? Nós temos já conhecidamente mais de 100 tipos de HPV. Desses 100 tipos, nós temos conhecimento que 40 podem infectar o trato gênito-anal. E desses 13, apenas 13 são oncogênicos. Os cânceres que existem... Ou seja, aqueles que levam ao câncer. Causam câncer. Tá. Desses 13 que causam câncer, 80% são causados apenas por 2, que é o número 16 e 18. Então, o grande vilão da história, assim dizendo, seria o HPV 16 e 18, e não todos os HPVs que existem. Acredita-se que 80% da população das mulheres sexualmente ativas, em algum momento da sua vida, ela se contamina pelo HPV, e mais de 80% entre os homens. Porém, a grande maioria é assintomático, que foi a pergunta inicial que você me fez. Não apresenta sintoma. A gente está trazendo esse tema porque o governo tem feito agora uma campanha, inclusive, para vacinação. Para vacinar. Mas quem está em casa, por exemplo, tem filho adolescente, esse filho adolescente se leva ao médico, se pede, leva ao SUS, se solicita essa vacina, todo mundo pode tomar essa vacina, tem assim, algum tipo que não se deve, de indicação que deve ser feito? Sim, a indicação, a ideia da vacina, porque a vacina ela não trata. A vacina, ela previne infecção. Então, vai prevenir aquele que não está infectado. E não será infectado aquele que ainda não iniciou a vida sexual. Principalmente entre a população dos adolescentes,
que são a grande maioria dos infectados por HPV. Portanto, a indicação é vacinar meninas antes de iniciar a vida sexual. Na indicação do governo, esse ano, vacinou-se meninas de 11 a 13 anos. Na Europa, já se vacina crianças, meninas, a partir de 9 anos. E segundo o que nós temos conhecimento, a partir do ano de 2015, a partir do ano que vem, já vai se vacinar meninas a partir de 9 anos também no nosso país. No nosso país, por exemplo, vai ser cada vez mais acessível à população, inclusive pelas oportunidades que o governo tem oferecido nessas campanhas, nesses incentivos. Agora, precisamos também estar atento um pouco à vida sexual dos nossos adolescentes. Eu acho que isso também nos preocupa e que muitas vezes com muitos parceiros, ou a forma, inclusive, de levar a vida sexual pode conduzir a um caminho que necessariamente assim, vai acabar dando alguma coisa errada. Sem dúvida. Nós costumamos dizer que os fatores que podem acrescentar, desencadear essa infecção são ou a imunodepressão, ou o comportamento sexual, né, que seria então o início precoce da vida sexual, ou ter múltiplos parceiros, sobretudo sem o cuidado devido. E qual o cuidado que nós podemos orientar? O uso de preservativo, tanto masculino quanto feminino, porque o masculino vai proteger uma porção só, né? E o feminino vai proteger mais. Porém, nós temos aí como uma grande novidade, né? Uma informação nova, não só para a população, mas sobretudo para nós, classe médica também, que foi comprovado de 10 anos para cá, inclusive estudos recentes de 2005, realizados nos Estados Unidos e na Suécia, que o mesmo HPV que infecta a região genital pode também infectar a região oral e orofaringe. Então, na Suécia se fez um levantamento que durou 40 anos, né, para chegar a essa conclusão, aonde se demonstrou que a etiologia, a causa do câncer de base de língua e de orofaringe, em 1970 era ao redor de 20% de HPV. Em 2005 passou para 98% a causa do câncer de língua e orofaringe ser HPV, ou seja, a prática do sexo oral aumentou muito. O Centro de Estatística dos Estados Unidos divulgou que mais de 50% dos adolescentes na idade entre 15 a 19 anos já estão praticando sexo oral. Entendi. E o sexo oral não tem proteção. Entendi. A proteção... Então fica aqui o alerta, né, para a população, porque se fala pouco disso. Acho que a gente vive numa sociedade que se incentiva sexo a qualquer momento e de qualquer forma, e ao mesmo tempo não se dá a suficiente informação, como a gente está fazendo aqui, prestando um serviço à sociedade brasileira. Quando a gente vê, por exemplo, assim, alguns exames que são necessários, quais são os exames? Aquela mãe que agora está apreensiva, será que a minha filha tem alguma coisa? Será que é o momento da vacinação ou não? Quais os exames que essa mãe vai procurar? Bom, a mãe precisa, e o jovem precisa frequentar, né, a menina, a partir do início da vida sexual, precisa frequentar a ginecologista. Na ginecologista, ela vai fazer de rotina, inicialmente, exames laboratoriais, como o Papa Nicolau, que é feito em posto de saúde, né? A princípio. Depois do Papa Nicolau, se vier algum resultado sugestivo de HPV, nós temos novidades aí na biologia molecular, exames feitos com coleta de secreção vaginal, aonde nós vamos tipar o HPV. E para saber se aquele HPV que está presente na menina, ele é oncogênico ou não. Entendi. Se ele não for oncogênito, não tem o melhor problema, vai ser tratado como uma infecção qualquer. Se for oncogênico, existe ainda um outro exame mais sofisticado da biologia molecular que vai dizer se esse vírus está ativo ou não. Ou seja, frequentar o ginecologista,
fazer exame de Papa Nicolau e, se necessário, coleta de secreção para biologia molecular. E existem exames realizados hoje, inclusive em posto de saúde, que se usa lente de aumento. Ou seja, é o colposcópio, no caso da mulher, e a peniscopia ou a anoscopia, no caso do homem. Coloca-se lente de aumento e se vê como no microscópio. Coloca-se corantes e vai-se procurar diagnosticar lesões iniciais precursoras da lesão característica do HPV. Eu quero agradecer à doutora Helena Chini, ginecologista, e que veio trazer um assunto sério, um assunto que a gente tem ouvido aí pela mídia, em todos os canais de televisão e também nos grandes veículos de comunicação. É a nossa preocupação aqui na Rede Vida em prestar um serviço à nossa sociedade. Falando sobre campanha, falando sobre prevenção, falando sobre exames e a importância de estarmos atentos, jovens, educadores, pais. Quero te agradecer. Muito obrigado por ter vindo. O prazer foi todo meu, Dalcides.